Eu quero, nesta oportunidade, te cumprimentar com a doce e meiga paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que a bênção de Deus, que a graça gloriosa do Espírito Santo de Deus seja derramada na tua vida e na vida de toda a tua família. E hoje nós vamos meditar no tema muito importante para a igreja do Senhor, para aqueles que amam as Escrituras, que amam a Deus. Hoje nós vamos falar sobre a divindade do Espírito Santo. Nós vemos, biblicamente falando, um Deus que subsiste em três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E hoje nós vamos estudar, dentro da Bíblia Sagrada, a divindade do Espírito Santo. Em primeiro lugar, conforme Hebreus, capítulo 9 e o versículo 14, o escritor vai dizer que o Espírito Santo, ele é eterno. Diz a seguinte palavra do Senhor: quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. Então nós observamos na Bíblia, em Hebreus capítulo 9, versículo 14, que o Espírito Santo, ele é eterno. E somente Deus é eterno. Então, se o Espírito Santo é eterno, ele é Deus. Nós observamos dentro da teologia bíblica, a teologia cristã, que Deus tem atributos incomunicáveis e tem atributos comunicáveis. E um dos atributos incomunicáveis que nós vemos na pessoa de Deus é a onipotência, a onipresença, a onisciência. Então são atributos que pertencem somente a Ele. Por exemplo, somente Deus é eterno, não tem começo e nem tem fim. E aqui nós encontramos o escritor aos Hebreus dizendo que o Espírito Santo de Deus, ele é eterno. Se ele é eterno, está falando da sua divindade. O Espírito Santo, além de ser uma pessoa, ele é eterno. Segundo, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 3 e o versículo 4, nós vamos ver o escritor falando que o Espírito Santo, ele é Deus, de maneira literal, sem deixar nenhuma dúvida. Diz assim o texto sagrado, Atos capítulo 5, versículo 3. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? Guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Porque formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Então nós vemos no verso 3, a Bíblia Sagrada dizendo, as Escrituras Sagradas, que Ananias e Safira estavam mentindo para o Espírito Santo. E quando nós lemos o verso 4 vai dizer que Ananias e Safira mentiram para Deus. Ou seja, o Espírito Santo, ele é Deus. Em terceiro lugar, ele é todo-poderoso. Conforme Lucas capítulo 1, versículo 35, nós vamos encontrar o texto sagrado falando da concepção do Senhor Jesus, da humanidade do Senhor Jesus, dizendo o seguinte: e respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Nós vemos aqui o poder do Espírito Santo na concepção do Filho de Deus no ventre da Virgem Maria. Então nós vemos aqui que ele é o Todo-Poderoso, ele é o Altíssimo. Nós encontramos também lá em Mateus capítulo 28, versículo 19, aonde vai dizer que o Espírito Santo, ele é mencionado junto com o Pai e o Filho, falando da Santíssima Trindade, quando o próprio Senhor Jesus vai dizer:
Mateus capítulo 28, versículo 19. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-a em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Nós vemos aqui o Espírito Santo sendo mencionado junto com o Pai e o Filho. Quando nós olhamos lá para o Salmo de número 139, nós vamos ver um dos atributos incomunicáveis de Deus, que também pertence ao Espírito Santo, porque fala que o Espírito Santo é Deus, fala da divindade do Espírito Santo. Salmo 139, do verso 7 ao 10, fala da onipresença do Espírito Santo. Ele é onipresente, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Somente Deus tem esse atributo. E aqui está dizendo que o Espírito Santo também tem esse atributo, então o Espírito Santo é Deus. É a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Ao verso 7 vai dizer o seguinte: para onde me irei do teu Espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Aqui o salmista faz uma pergunta. Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no Seol a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomares asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Então nós vemos aqui o salmista dizendo, olha, se subir aos céus, o Espírito Santo do Senhor está lá. Se descer das profundezas da terra ao Seol, o Espírito também está presente. Se tomares asas da ave e habitar nas extremidades da terra, também o Espírito Santo vai guiar, diz o salmista, estará presente. Então fala da onipresença do Espírito Santo, que é um atributo de Deus. Então fala da divindade do Espírito Santo. Quando nós olhamos lá para Jó, capítulo 33, o versículo 4, nós vamos ver a Escritura Sagrada falando que o Espírito Santo, ele é criador. E somente Deus é criador. Olha o que diz o texto sagrado. O Espírito de Deus me fez, e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Aqui está falando que o Espírito Santo de Deus, o Espírito de Deus, ele é criador. É um atributo, da divindade do Espírito Santo de Deus. Quando nós olhamos lá para a primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 2, o verso 10 e o verso 11, nós vamos ler lá o atributo que fala da divindade do Espírito Santo. Ele vai dizer que é um atributo incomunicável de Deus, que ele é onisciente, ou seja, ele tem todo conhecimento, passado, presente e futuro, na pessoa do Espírito Santo. Então fala que ele é Deus, da divindade do Espírito Santo. Olha o que diz o texto sagrado, primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 10 e 11, que diz o seguinte: mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Então aqui está falando da onisciência do Espírito Santo. Ele é onisciente, é um atributo incomunicável de Deus, do Deus Todo-Poderoso. E para nós finalizarmos, nós encontramos na segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 21, as Escrituras dizendo o seguinte: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então o que nós temos aqui? O Espírito Santo, ele inspirou a palavra de Deus. E quando nós lemos lá 2 Timóteo 3,16, nós vamos ver que toda palavra, toda escritura divinamente inspirada, ela é proveitosa para redarguir, para corrigir, para guiar o homem de Deus na vontade plena do Senhor. Então, a divindade do Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa, o Espírito Santo é Deus, o Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Então,
Então nós observamos biblicamente, provando na Bíblia, que o Espírito Santo é Deus. Fique com essa mensagem, guarde no seu coração, ela traz conhecimento de vida e certeza de vida eterna. Amém.